turminha, pronto para mais uma aula? Bom, nossa aula de ciências dessa semana, você vai desenvolver aí uma experiência, ok? O tio vai explicar agora, mas antes de nós iniciarmos, vai preparando aí a sua apostila. Pega a sua apostila aí na página 143. Nós vamos trabalhar aí da página 143 à página 145 nesta aula, ok? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, oremos juntos. Senhor Deus, amado eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma aula, por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e sobre os nossos familiares. Te pedimos ainda que esteja sempre sob nossos cuidados. É isso que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, nós estamos falando, né, sobre os pontos cardeais, né, e sobre os pontos colaterais. E aí nós vimos lá que os pontos cardeais são 4 pontos, né, norte, sul, leste, oeste. Nós vimos sobre os pontos colaterais, né, e a rosa dos ventos, como eles se encaixam aí na rosa dos ventos, certo? E aí vimos que os pontos colaterais são o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste, certo? Vimos como nós fazemos para nos localizarmos através dos pontos cardeais e pontos colaterais. Vimos também sobre o movimento aparente do Sol. Lembram lá? O que é o movimento aparente do Sol? O movimento aparente do Sol é esse movimento que o Sol faz, que aparentemente é ele quem está fazendo, mas na verdade nós vimos esse movimento, mas quem está movimentando é a Terra, certinho? Bom, e hoje nós vamos trabalhar sobre gnomo. Nós sabemos que para chegar à tecnologia que nós temos hoje, tanto na marcação de horas, como também no conhecimento sobre movimento do Sol, né, o movimento da Terra, movimento de rotação, de translação, tudo isso precisou que fosse feito muitos estudos através dos longos anos, certo? E o gnomo foi um dos primeiros relógios existentes. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre ele? Olha só, na página 143 o nosso textinho diz assim, ó: o gnomo, desenvolvido pelo ser humano há mais de 3.500 anos, é um instrumento utilizado para a observação da sombra produzida pelo movimento aparente do Sol durante o dia. Trata-se basicamente de uma haste fincada verticalmente no chão. Por meio da análise da sombra do gnomo projetada pelo Sol, é possível estabelecer pontos de referência para a construção de uma rosa dos ventos e também determinar as horas. Então, olha só, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o gnomo, assistam o vídeo que vem aí na sequência. Nós voltamos já. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a sombra e como ela foi usada para marcar quanto tempo o dia tem. Há muitos anos atrás, não existiam relógios, e a única forma de saber quanto tempo tem o dia era através do movimento do Sol. Então, há muitos anos foram criados os gnomons, que são objetos como esse aqui. E esses objetos funcionavam como um ponteiro de relógio, sendo que o que se movimentava, na verdade, era a sua sombra, de acordo com o movimento do Sol ao longo do dia. Então, com o auxílio desses gnomons, foram criados os primeiros relógios, que foram os relógios solares, como esse aqui dessa figura. Esses relógios tinham um gnomon no centro, que tinha sua sombra sendo movimentada ao longo do dia. Porém, existiam alguns problemas nesse relógio. Um deles é que esse relógio só marcava as horas, não marcava os minutos e nem os segundos. Além disso, ele só poderia ser utilizado quando estava sol, não poderia ser utilizado à noite e nem quando estivesse chovendo, quando estivesse nublado. Então, eram relógios muito simples, mas que funcionavam na época. Afinal, na época, eles não tinham relógios como nós temos hoje. Além disso, não havia necessidade de marcar o tempo tão precisamente como hoje em dia, marcando minutos e segundos. Então, esses relógios funcionavam bem na época. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
E aí, viram direitinho aí como se dá o funcionamento do gnomo, quando ele foi criado, como ele foi desenvolvido aí através do tempo e a sua importância aí, principalmente para a marcação das horas? Bom, agora nós vamos colocar as mãos para funcionar, né? Nós agora vamos trabalhar. Bom, o que você vai fazer? Nós temos aqui na página 143 uma experiência, um cientista em ação. Então você vai desenvolver essa atividade aí, certo? Nós temos aí todos os passos, você vai precisar aí de uma haste de madeira, né? Ou de um pedaço de madeira de cerca de 20 centímetros, um lápis, um papel para anotações e uma régua. E aí você vai seguir as orientações dadas aí do como fazer. Nós temos 6 orientações aí e vai desenvolver essa atividade. De acordo com o que você for desenvolvendo, você vai seguindo, né, os passos lá para poder responder o Minhas Descobertas que está na página 144. Olha só, a linha que divide o triângulo indica o sul. Na direção oposta está o norte, o lado do sol nascente, e o leste, o do sol poente, e o oeste. Bom, então você vai observar aqui, vai seguir todos os passos e vai realizar esse cientista em ação. De acordo com as tuas observações, você vai responder os Minhas Descobertas. A número 1, ele pede assim, ó: verifique e registre na tabela a seguir a medida da sombra do gnomo em outros horários da manhã e da tarde. Bom, você pode estipular alguns horários, por exemplo, 7 da manhã, 9, 12, 15 horas, 17 horas. Então você vai anotar os horários, para cada linha você vai registrar um horário e uma medida da sombra, a medida da sombra que está da haste naquele momento, beleza? Então anotar as horas, e anotar o horário e anotar a medida da sombra de acordo com o horário que você está fazendo a medição. Você vai utilizar sempre a sua régua para fazer essa medição aí, beleza? Bom, a número 2, ela pergunta: o tamanho da sombra do gnomo variou durante o dia? Por quê? Aí você vai me dizer se variou ou não. Se variou, por que houve essa variação? Se não variou, por que não houve essa variação? Então você é que vai fazer essa observação aí. A número 3 diz assim: para qual lado do gnomo a sombra é projetada no período da manhã? E à tarde? Por que? E à tarde? E por que isso acontece? Bom, então você vai fazer essa observação. Lembre-se de utilizar dos pontos cardeais. Lembrando que você vai seguir a orientação dos pontos cardeais através de uma bússola. Se você não tem a bússola, você vai seguir através do sol nascente. Lembra lá? Se você voltar, por exemplo, lá na página 139, você vai observar que leste é o lado onde o sol nasce, oeste onde ele se põe, norte está à sua frente e sul está às suas costas. Então você vai fazer essa observação aí para poder responder as questões, certinho? Então é isso, olha só, a atividade 9, já na página 145, você também vai desenvolver. Você viu que são 3 páginas, mas são poucas atividades, né? A atividade 9, ela pede assim, ó, ela fala assim: um vento muito forte alterou as placas da trilha e deixou este grupo de amigos confuso. Considerando que são 8 horas da manhã, como podemos ajudar os trilheiros a encontrar o caminho em direção ao norte? Se você observar a imagem, né, o sol está à direita deles. Então você vai tentar, através da placa aí que se mexeu com os fortes ventos, né, localizar o lugar onde eles estão para que eles possam escolher o caminho correto, pegar o caminho correto aí, beleza? E aí você vai explicar como que se dá essa organização, como que você conseguiu localizar aí e colocar eles no caminho certo, certinho? O Você Sabia vai falar sobre a casa do João de Barro. Faça o seguinte, faça uma leitura desse textinho aí, tá? Nós não vamos fazer atividade nenhuma sobre ele, mas ele é bem legal aí, é bem interessante para que você possa aprender aí, né, sobre o porquê que o João de Barro, ele faz a sua casinha com a porta sempre virada, né, com a entrada sempre virada para um lado apenas aí, certinho? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida de como realizar aí as atividades de hoje, pode entrar em contato com o tio, que o tio vai estar aqui para ajudar, certinho? Então, bons estudos e até a próxima.